Olá, segundo ano. Espero que todos tenham tido um ótimo fim de semana, que tenhamos uma semana abençoada, com muito estudo. Espero que todos estejam se cuidando. Essa aula de hoje é uma aula que nós vamos falar um pouquinho sobre tudo que a gente já estudou no primeiro bimestre, uma aula revisional aí bem rapidinho, não vou ficar me alongando não. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a primeira unidade do segundo bimestre, que é a matéria atual, e vou fazer o teste de conhecimento junto com vocês da plataforma EduQuest. Eu vou fazer o teste junto com vocês e explicando cada desafio, as 15 questões. Tá legal? Vamos lá, eu passei hoje para vocês uma atividade que não é o exercício avaliativo que vocês estão recebendo aí já há algumas semanas. Essa atividade hoje ela é para ser realizada na apostila, nessa apostila Irium que vocês têm aí com vocês, tá? Então é aquela apostila que vocês receberam referente ao primeiro bimestre, e eu peço para que vocês escolham 5 questões, né, de qualquer conteúdo, de qualquer parte do livro, claro, da disciplina Língua Portuguesa. Cuidado para não confundir produção textual com português, tá? Porque tem essas duas partes lá, e com literatura também. Então você vai procurar onde está escrito português, e aí vai escolher 5 questões e vai copiar os enunciados. Ah, professor, eu tenho que copiar o texto também? Tem. A gente está praticando a escrita e ao mesmo tempo é um trabalho, vale ponto. Então eu preciso que você tenha um trabalho, tá? Você vai escolher 5 questões, vai copiar no caderno de língua portuguesa. Não é para copiar na tal da folha destacável, é para copiar no caderno de língua portuguesa a pergunta, né, as alternativas, a resposta que você escolheu e pronto. É isso. Tem que copiar as perguntas, os enunciados de caneta preta e responder de caneta azul. Tem que seguir as orientações que eu estou solicitando. Depois, vai tirar uma foto dessa atividade e enviar para o meu e-mail. Professor, estou com dificuldade de enviar a foto, não estou conseguindo, não tem problema. Você pede para o seu responsável enviar um e-mail para mim dizendo que você realizou a tarefa, tá bom? Mas eu prefiro que vocês façam um esforço e que enviem a foto para mim, porque eu vou ter que anotar isso aqui sendo um trabalho avaliativo. Professor, como é que a gente vai corrigir? Quando é que a gente vai corrigir? A gente vai fazer à toa? Vai ficar sem correção? Claro que não. Eu vou corrigir tudo isso aí no retorno das aulas presenciais. Vou dar o visto quando a gente retornar, né? Espero que esteja em breve e que seja em breve. Eu vou dar o visto e vou lá confirmar o teu nome de acordo com o envio aí pelo e-mail, tá bom? Ok? Quem não tem a apostila, que é aluno novo, que não tem essa apostila aqui ainda, não tem problema. Eu deixei lá uma outra atividade, que é copiar as 15 questões da unidade 4, período composto, fenômenos semânticos, nível 1, orações, se eu não me engano, são orações coordenadas, deixa eu ver. Orações coordenadas. Você vai copiar essas 15 questões no seu caderno de língua portuguesa, pergunta e a resposta, e enviar para mim também, que aí conta como trabalho avaliativo também. Então quem não tem apostila não tem desculpa. Ah, eu não tenho apostila, eu vou ficar à toa, não vou fazer nada. Tem também aí o exercício para que vocês possam fazer, tá bom? Show? Beleza? Então vamos lá. Eu queria que vocês anotassem aí que a primeira parte, né, o primeiro bimestre, ele está aí na plataforma demarcado pelos seguintes níveis, pelas seguintes unidades: termos essenciais da oração, termos integrantes da oração e período composto. Essas 3 unidades compõem o primeiro bimestre, tá? Então, para a gente deixar tudo bem organizado, bem separado. Termos assim, eu estou falando isso da plataforma EduQuest. Você tem que entrar lá na plataforma, clicar em português e observar esses nomes que eu estou falando. Então, termos essenciais da oração, termos integrantes da oração, período composto. Tudo isso é primeiro bimestre. No segundo bimestre, a gente começa com período composto, fenômenos semânticos e
termos acessórios da oração. Essas duas unidades vão compor o segundo bimestre. Pode ser que a plataforma atualize mais um vídeo para o segundo bimestre, aí eu aviso a vocês caso isso aconteça. Então fiquem tranquilos, tá bom? O que a gente está falando aí? Na primeira unidade, termos essenciais da oração, ele fala de olho na sintaxe, quais são os termos essenciais da oração, termos essenciais, seus critérios, forma e sentido, termos essenciais da oração na produção de textos e expressar e argumentar. Vamos lá, sintaxe, tá? Alguns alunos me enviaram algumas dúvidas aí, então eu preciso que vocês tenham a consciência de que isso também é importante para esses alunos esclarecerem as suas dúvidas. Vamos lá, de olho na sintaxe. O que é sintaxe? Sintaxe é a função de uma palavra ou de uma expressão ou de um conjunto de palavras, né? É a função que isso desempenha dentro de uma oração, tá? Então não pode confundir mais sintaxe com morfologia. Sintaxe é uma coisa, morfologia é outra completamente diferente. A gente tem que deixar essa confusão aí de lado de uma vez por todas. Aí ele pergunta, quais são os termos essenciais da oração? A gente sabe que é sujeito e predicado. Se a gente está falando de sintaxe, os termos que compõem a história de uma oração são o sujeito e o predicado. Sujeito, aquele que pratica ou sofre a ação. Nós temos 5 tipos de sujeito. Sujeito simples, composto, determinado, oculto e o sujeito inexistente, que é a oração sem sujeito, é a mesma coisa. Nós temos 3 tipos de predicado. Predicado verbal, que indica uma ação, o predicado nominal, que indica um estado, e o predicado verbo nominal, que indica uma ação e ao mesmo tempo dá ao sujeito um estado, ok? Esses são os termos essenciais da oração. E aí ele pergunta depois, termos essenciais, seus critérios, forma e sentido. Ele vai mais a fundo na explicação do que é sujeito, do que é predicado. Ele fala um pouquinho sobre transitividade verbal, tudo isso aí, tá? Na unidade 2... termos integrantes da oração, ele bota, distinguindo os termos integrantes da oração, suas funções, formas e sentidos, hora de produzir, seguindo, interpretando e classificando as vozes verbais. Aí ele vai mais a fundo aos termos integrantes, é onde a gente começa a estudar os adjuntos, a transitividade verbal, tudo aquilo que engloba o estudo de sintaxe, tá? Relembrando aí para vocês, a transitividade verbal, nós temos os verbos transitivos, que são aqueles que precisam de complemento, né? Os verbos transitivos, nós temos 3 categorias. Os verbos transitivos podem ser diretos, indiretos ou bitransitivos, ou transitivos direto e indireto, como você preferir, ok? Os verbos intransitivos são aqueles verbos que não precisam de complemento, que na sua essência mesmo, eles já se tornam completos. Eu costumo usar exemplos de verbos como quem morre, morre, quem nasce, nasce. Eu não preciso de complemento em cima desses verbos. O verbo transitivo direto, eu pergunto que e quem e ele não precisa da preposição. O verbo transitivo indireto, eu pergunto a quem, do que, de que e eu exijo o uso da preposição. Os verbos bitransitivos, eu tenho o verbo transitivo direto lá, mas também tenho o complemento do transitivo indireto. Tá? Recebi o salário do patrão. Recebi o salário do patrão. Recebi o quê? O salário de quem? Do patrão. Reparem aí que esse verbo receber é um verbo bitransitivo porque ele pede aí os 2 complementos do verbo. Ok? Então a gente parte... Estou fazendo só uma revisão mesmo, como eu falei, eu não vou ficar aqui muito tempo explicando, porque eu já enviei vídeos anteriores falando sobre, mandei estudos complementares, então eu só estou passando para vocês o que a gente já estudou. Caso, assistindo esse vídeo, você, poxa, isso ficou um pouquinho em dúvida comigo, manda um e-mail, tá? Talvez eu não responda imediatamente, eu não envie um vídeo para você logo, mas em breve eu respondo a sua questão. Na terceira unidade, nós temos período composto, tá? Esse período composto, não para de chegar e-mail aqui, vamos lá, frase, oração, período frase, oração, período simples e composto. Ele explica a diferença entre frase, oração e período. Vamos relembrar? Frase, conjunto de palavras que possuem sentido completo. Então a gente tem
frase nominal, que não tem verbo, e frase verbal, que tem verbo. Fernando, me dá um exemplo? Frase nominal, que susto. Ó, que não é um verbo, nem susto é verbo. Então, é uma frase nominal. Agora, que susto levei? Frase verbal, levei é um verbo. Então, frase, a gente tem nominal e a gente tem verbal. Toda oração tem que ter verbo? Tem. Toda oração tem que ter verbo. Para ser oração, tem que ter verbo. O que é uma oração absoluta, Fernando? Uma oração absoluta é uma oração que só tem um verbo, possuidor apenas de um verbo. Ok? O que é período? Período é quando a gente finaliza uma ideia graficamente com uma pontuação. Então, ó, ontem comprei roupas novas. Ponto. Isso tudo é um período. Como é que eu vou diferenciar um período simples de um período composto? Período simples, eu sei que eu só tenho um verbo. Período composto, eu tenho 2 ou mais verbos. Então, ó, ontem comprei roupas novas, eu só tenho um verbo, comprei. Então, isso aí é um período simples. Agora, ontem comprei roupas novas e doei as antigas, né? Eu tenho 2 verbos agora, comprei e doei. Então, eu tenho um período composto, tá? Lembrando que o período ele se encerra por uma pontuação. Aí ele entra no nível 2, subordinação, coordenação e correlação. A gente sabe que as orações subordinadas, o próprio nome já diz, elas dependem uma da outra, elas são subordinadas, tá? Então, o que você tem que saber desse estudo aí? Que as orações subordinadas são dependentes e as orações coordenadas são independentes. A diferença entre essas duas vertentes da língua portuguesa, ok? E aí ele entra nas orações subordinadas substantivas e adjetivas, para você diferenciar o que é uma oração subordinada substantiva e uma oração subordinada adjetiva. O que você sabe da substantiva? Que todas elas circulam em volta das funções que o substantivo exerce dentro de uma frase. Elas exercem funções sintáticas que vocês já estudaram anteriormente, as substantivas. Por isso que elas são 6 as classificações. Subjetiva, objetiva direta, indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. E as adjetivas, elas têm o quê? A função de retomar algo que foi dito na oração anterior. Tanto que elas são interligadas por pronomes relativos. O que são pronomes relativos? São pronomes que retomam o que já foi dito na oração, tá? Cujo, cuja, o próprio que, né? Você substituindo o que, o elemento que, pelo qual, a qual, os quais e as quais. Se você conseguir substituir esse que dentro de uma oração, de uma estrutura oracional, você vai classificar esse que como um pronome relativo. E aí, automaticamente, essa oração ela vai ser uma oração subordinada adjetiva. A oração subordinada adjetiva, ela tem apenas 2 classificações. Ela pode ser explicativa ou ela pode ser restritiva. Na restritiva, não tem vírgula. Na explicativa, tem. Ok? Essa é a unidade 3. E aí a gente começa a unidade 4, período composto, fenômenos semânticos. Essa é a matéria do segundo bimestre. Hoje eu pedi para que vocês refizessem o teste de conhecimento do nível 1, tá? Eu estou tendo o maior cuidado para não avançar um nível, para ficar com pressa e avançar os níveis todos, para que vocês vão acabar não absorvendo o conteúdo como eu quero. Então, muita calma, a gente tem tempo, eu estou indo com calma. Pode parecer em algum momento a matéria repetida, né, que está repetitivo, mas eu sei o que eu estou fazendo e é fundamental. Eu prefiro que se torne repetitivo e você aprenda por osmose do que você passar pela matéria e você não aprender. Tá? Então, como a gente tem esse tempo aí, esse processo dessa aula virtual, a gente tem esse tempo todo para se organizar, vai dar tudo certo. Quem é meu aluno aí há tempo sabe que eu não deixo conteúdo faltando, que eu consigo fechar os livros, que eu dou visto no caderno, que eu tenho maior organização e maior preocupação com isso. Então, confie em mim. Tá tudo certo, existe um cronograma, existe um pensamento, ninguém está aqui trabalhando e fazendo tudo aleatoriamente ou de qualquer jeito. Tá bom? Acreditem de verdade em mim. Vamos lá. E a gente começa no nível 1, orações coordenadas. Aí, para quem não fez ainda, vai estar lá começar.
para quem já fez, vai estar reforçar. Então, quem não abriu aí a plataforma EduQuest, eu vou dar um tempinho, corre lá na plataforma ou dá um pause aí. Olha só, eu vou esperar um pouquinho como se eu estivesse ao vivo, né? Então, dá um pause e pum. Olá! Tô brincando. Então, abriu aí na sua plataforma EduQuest e vai fazer junto comigo o teste de conhecimento, porque aí a cada desafio eu vou explicando a questão, tá bom? Vamos lá. Agora eu me perdi aqui, peraí. Achei. Teste seu conhecimento, eu vou clicar aqui, pum. E desafio 1, ele pergunta as principais conjunções conclusivas são, ele bota por isso, logo, portanto, por conseguinte. Gente, todas elas são conclusivas, porque todas elas dão uma ideia de solução, de conclusão, tá? Isso é legal, você tá com o caderno do lado, vai anotando as principais orações conclusivas, anota isso aí, tá? Aí apareceu o barbudinho aí, esse cara que parece comigo, comemorando, eu só não tenho esse cabelo todo. Vamos lá, próximo desafio. São 5 os tipos de conjunção coordenativa. Aí tem um carinha fazendo assim e tem um carinha fazendo assim. É assim, né, gente? São 5 as conjunções coordenativas. Vamos lembrar? Aditiva, alternativa, adversativa, explicativa e conclusiva, né? Tá? Então é claro que é verdadeiro. Vai ficar aí, ó, pronto, acertou. Desafio 3. Conjunções, aí blá blá blá, são aquelas que ligam, blá blá blá, ou orações com o mesmo valor e as orações blá 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 entre si. Então, conjunções coordenativas, né? É claro, a gente tem que caracterizar quais são essas conjunções. Então, conjunções coordenativas são aquelas que ligam termos ou orações com o mesmo valor e as orações independentes entre si, tá? Meio óbvio essa questão, né? No desafio 4, tá pedindo para correlacionar, correlacione, alternativa, explicativa, aí tem 2 conjunções, porque ou. Cara, o elemento ou, ele já te dá uma ideia de alternância, né? Ou você estuda, ou você reprova. Olha aí, ou, ele te dá uma ideia de alternativa, então não tem nem muito o que pensar. Ou vai lá para a alternativa, ficou verdinho, porque vai para a explicativa, porque o porquê também é uma conjunção que indica a explicação de algo, ok? Desafio 5. Uma mesma conjunção pode estabelecer diversos sentidos. Nós já falamos sobre isso. Vocês aprendem em língua portuguesa, por exemplo, que o e é uma conjunção aditiva. E aí você vai levando aquilo para a tua vida até o vestibular. Ah, não, o professor falou, a gramática falou que o e é uma conjunção coordenada aditiva. E não. Eu posso usar o e dando uma ideia de oposição. Eu posso usar o e como uma adversidade. Eu posso falar assim, ó, comprei muita goiaba e não comi. Comprei muita goiaba e não comi. Poxa, se eu comprei muita goiaba, qual é o normal? Que eu vou comer aquela goiaba toda, né? Mas não comi goiaba. Então eu estou usando o e, que geralmente é usado como aditivo, eu estou usando como adversativo. Então eu vou classificar esse e como uma conjunção coordenada adversativa, ok? E aí, ó, a próxima pergunta. As principais conjunções aditivas são, ele está colocando nem, o e o contudo e o mais também. A gente sabe o quê? Que são 3 aí, né? A gente tem o contudo, o e o mais também, tá? São as 3 conjunções aditivas. O nem, a gente sabe que é uma conjunção alternativa, beleza? No desafio 7, fique tranquilo que isto é um filme. A conjunção que retrata a ideia de uma, aí tem as opções: explicação ou consequência, não é isso? Então vamos lá, o que você marcaria? Que a primeira lá está dando a ideia de explicação, né? Então você bota lá, puxa o azulzinho de explicação para aquela lacuna e bota o consequência lá, tá? A contradição foi tão grande que os alunos se confundiram. Isso aí está indicando uma consequência, ok? No período composto por desafio 8. No período composto por coordenação, não há nenhuma relação de dependência, ou seja, todas têm o mesmo valor sintático.
correto, não tem nada de errado aí. A gente sabe que elas são independentes, né? Que elas não têm essa necessidade dessa dependência sintática, ok? Vamos lá, correlacione adversativa e conclusiva. Aí ele pede para você colocar qual conjunção aí, todavia e portanto, qual é a conjunção de cada uma. Você sabe que a gente anteriormente já tinha falado sobre isso. Conclusiva está portanto, né? Vou dar uma frase para vocês, ó. Deixa eu pensar aqui. Trabalhei muito, portanto ganhei dinheiro. Ó, trabalhei muito, portanto ganhei dinheiro. Qual foi a conclusão de eu ter trabalhado muito? Ganhar o dinheiro, tá? E todavia é uma adversativa. Ó, trabalhei muito, todavia não ganhei dinheiro. Poxa, se eu trabalhei muito, qual é o normal? Que eu ganhe muito dinheiro. Mas não ganhei dinheiro. Então isso é uma oração adversativa. É só marcar então todavia adversativa. Próximo desafio. Desafio 10. As conjunções são classificadas em coordenativas e subordinativas, de acordo com o tipo de relação que estabelecem. Gente, muito fácil, né? Vamos marcar verdadeiro lá e partir para o próximo. Desafio 11. As orações coordenadas sindéticas. O que são sindéticas? É quando você olha a oração e tem lá a conjunção escrita. Está escrita a conjunção. Ó, estou com muito medo, pois não estudei. Estou com muito medo. Qual é a explicação de você estar com muito medo? Que você não estudou. Esse pois aí é uma conjunção, está escrito na frase. A gente pode chamar de síndeto também. Por isso que é classificado como uma oração coordenada sindética. Ok? Então ele pergunta aí, ó, são classificadas em aditivas? Sim, claro. Em adversativas? Também. Em explicativas? Óbvio. Em alternativas? Também. Só faltou aí colocar as conclusivas. É porque não teve espaço. Então todas, marquem todas, que todas são conjunções coordenativas. Depois pede para você correlacionar de novo. Aí a gente tem alternativa e aditiva. A alternativa pode ser, né, ora feliz, ora triste. Tá? A gente tem aí essa conjunção indicando também alternância. Então é claro que vai ser alternativa ora e aditiva entra o e. Vamos lá, desafio 13. As orações coordenadas são as orações que, como a própria nomeação sugere, se unem umas às outras de forma justaposta ou por intermédio de uma conjunção. Caramba, a gente está estudando conjunção, a gente sabe que conjunção liga uma oração à outra. Então é claro que isso aí é verdadeiro, não tem nem que pensar. Desafio 14, está acabando. As principais conjunções adversativas são, aí bota contudo, porém, todavia e entretanto. A gente sabe aí que o contudo naquela questão anterior era adversativa, então todas as outras aí são adversativas. Fernando, como é que eu faço para ter a certeza que é uma adversativa ou é uma conclusiva? Na sua cabeça, cria uma oração e vai colocando a mesma conjunção nessa mesma oração que você criou. Aí você vai ver se bate, se dá a ideia de oposição, né? Se der a ideia de oposição, você tem adversativa. E agora a questão 15, última questão, pede para você correlacionar também. A adversativa, pô gente, adversativa mais, né? Mais sem i. Esse mais sem i indica oposição. E a aditiva é uma locução conjuntiva aí, mais também. Então, correto, acabou. Ok? Então, nós fizemos aí o gabarito comentado das 15 questões da plataforma EduQuest. Eu espero que vocês realizem as atividades, podem tirar as dúvidas. Eu aguardo também sugestões, críticas, elogios, tá bom? Fiquem à vontade e até a próxima aula.